Salve, salve, filhotinho! Professor Bruno na área, vamos fazer uma super revisão, uma mega revisão, filhote. Vai ser muito forte, filhote. Mas não se esqueça de se inscrever, dar o like e compartilha, filhote. Vamos lá, tá, filhotinho? Ei, filhote, vamos trabalhar a formação territorial do Brasil. Meu Deus, filhote, veja, tá? Então, o território brasileiro era isso aqui, ó, filhote, tá? Então, nós vamos tentar entender como é que esse território chegou nesse estágio atual, ou seja, como é que houve essa expansão territorial do Brasil, tá certo, filhote? Lembrando que você não pode esquecer que aqui nós temos o famoso Tratado de Tordesilhas, tá? Que vai separar a porção que pertencia a Portugal e a outra porção que pertencia à Espanha. E aí é preciso entender as atividades econômicas que foram implantadas no território brasileiro que permitiram a ocupação e a formação territorial do Brasil. Importante você lembrar que antes da chegada do colonizador existia um espaço pré-colonial, o chamado Espaço dos Índios, onde a população indígena habitava e ela foi desterritorializada por esse processo de colonização, tá certo? Mas é importante você entender, filhote, que os portugueses, tá, não encontraram ouro de imediato, então eles vão implantar atividades econômicas que vão permitir o povoamento do território. E aí nós temos no século XV e XVI a implantação da economia do açúcar. Não te esquece, ela é importantíssima, tá certo, filhote? Então nós temos a economia do açúcar, tá, filhote? E aí é importante você lembrar aonde é que está a economia do açúcar, filhote? A economia do açúcar ela vai estar localizada especialmente, tá, nessa região aqui, ó, tá, que nós vamos chamar de região Nordeste, tá? Veja, aqui a área vermelha, a área do açúcar, tá? Então o açúcar vai estar no litoral do Nordeste, região Nordeste, tá? Então a primeira área a ser ocupada e povoada. É importante você perceber, tá, que essa economia do açúcar ela vai criar uma estrutura produtiva, tá certo, filhote? Então tem uma estrutura produtiva, tá? Quem é essa estrutura produtiva, filhotinho? Você lembra lá? Então nós temos o engenho, tá? A casa grande, tá? E a senzala. Ah, filhote, importantíssimo. Então você vê aqui na imagem, tá? Eu tenho o famoso engenho, aonde a gente colocava vara de cana-de-açúcar que ia ser moída até gerar o famoso caldo de cana que se transformava em açúcar, tá certo, filhote? E ao redor você tinha a casa grande, onde ficava o colonizador português, e a senzala, onde ficava a mão de obra escrava negra. Veja, não é a mão de obra indígena, é a mão de obra escrava negra, tá certo, filhote? Também é importante você lembrar, tá, que vai aparecer também muito forte, tá, uma questão aqui da Noninho, tá, é que esse sistema, que essa economia do açúcar acabou implantando o famoso sistema agrícola chamado de sistema de plantation, tá? Importantíssimo. Meu Deus, tá? Isso aqui tá desabando muito forte. Olha, tá? Sistema de plantation, tá? Esse sistema de plantation era baseado aonde, Bruninho? Era baseado no latifúndio, tá? Latifúndio, grande propriedade, na monocultura, ou seja, planta só uma cultura, só cana, tá? Na mão de obra, tá? Na mão de obra escrava, tá? E na produção para exportação, tá, filhote? Tinha essas 4 características. Aliás, é uma das marcas, fica atento, uma das marcas deixadas pelo processo de colonização, principalmente o latifúndio, a grande propriedade de terra, tá certo, filhote? Agora veja, tá, que eu também tenho, no século XVII, a pecuária. Veja que a pecuária ela é uma atividade secundária, complementar, tá,
para a cana-de-açúcar. Então, veja, é uma atividade secundária. Aonde vai estar localizada a pecuária, Bruninho? A pecuária também vai estar onde? Ela vai estar na região Nordeste, tá? Só que você vai observar que essa criação de gado estava ocupando a área do açúcar também. E com a expansão da economia do açúcar, esse gado ele é empurrado para o interior do Brasil, seguindo o Rio São Francisco, também chamado de Rio dos Currais. Correto, filhote? Logo, fica atento. A pecuária vai ser a primeira atividade econômica a interiorizar o Brasil, a expandir o território brasileiro. Meu Deus, muito forte isso aí, tá, Bruninho? Muito forte, tá? Então vai estar interiorizando o Brasil, tá? Ultrapassando o Tratado de Tordesilhas, chegando na porção da Espanha, tá, filhotinho? Importante, tá? Depois nós temos aí, filhote, tá? No século XVII, século XVIII, a atividade dos bandeirantes, tá? Então, o movimento dos bandeirantes, bandeirantismo, tá? Que era um movimento de penetração do interior do território brasileiro em busca de capturar indígenas e escravos para revendê-los. Por isso, nós temos lá ao chamado bandeirantes, tá? E aí você não pode esquecer que nós temos dois tipos de bandeirantes. Você vai ter o chamado bandeirante apresador, tá? E o bandeirante prospector. Tá? Então o bandeirante apresador ele vai capturar, tá? Ele vai capturar o escravo fugitivo, tá? E vai capturar esse escravo fugitivo e ele vai também em busca de negros e de indígenas, tá? Apresador e prospector. Então, o bandeirantismo apresador vai capturar os negros e indígenas, tá? E o prospector vai em busca de ouro, que vai dar origem depois à mineração também, tá? Importante você lembrar, filhote, tá? Que esses bandeirantes, principalmente quando se trata da população indígena, tá? Eles vão praticar o famoso genocídio, tá? Que é a morte física dos índios, que é diferente do etnocídio, tá? Que é a morte cultural provocada pelo movimento jesuítico, tá? As missões religiosas, tá bom? Então nós temos aí os bandeirantes. Aí você vai observar, tá? Que veja, os bandeirantes então vão sair do litoral e vão para o interior do Brasil, desbravando, conquistando, veja, tá? Saindo, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas, tá certo, filhote? Também podemos considerar que os bandeirantes vão alargar o território brasileiro, tá certo? Aqui nós temos uma imagem do monumento em homenagem aos bandeirantes, por isso você tem que ter essa noção, tá? Que os bandeirantes têm uma visão de herói, tá? A visão de herói, que é a visão de desbravar e conquistar e interiorizar o território, tá? Então a ideia de conquista, tá? De conquista do território, tá? É a visão de herói. E a visão de anti-herói é justamente ligada à questão do genocídio da população indígena, tá bom, filhote? Então, essas duas visões são importantes, tá? Aí nós temos aqui, filhote, já chegando na região amazônica, tá? Na região amazônica é importante que você tenha noção, tá? Na Amazônia nós temos, tá? Duas atividades importantes, tá? Lá no século XVI, tá? Nós temos as drogas do sertão, tá? E no século XIX e XX, a borracha, tá? E aí você vai ter a presença de dois personagens importantes na borracha, tá? Que é o seringueiro
que é esse personagem que está aqui, que vai extrair o látex, portanto o seringueiro é a mão de obra, tá? E nós vamos ter o seringalista, que era o proprietário do seringal, tá? Esse seringueiro, ele coletava o látex, esse látex virava bolas de borracha que era vendida para o seringalista numa relação, tá, chamada de sistema de aviamento, que é um sistema de escravidão por dívida, tá? Um sistema de escravidão por dívida, onde o seringueiro só podia deixar o emprego depois que pagasse sua dívida, que era impagável, portanto ficava escravo pela dívida, tá certo, filhote? Também é importante você lembrar, tá, dos tratados. Veja, nós temos o Tratado de 1494, que é o Tratado de Tordesilhas, tá, que vai separar a porção da Espanha e de Portugal, tá certo, filhotinho? Depois nós temos o Tratado de Madrid, tá? O Tratado de Madrid, ele vai eliminar o Tratado de Tordesilhas, tá? E vai determinar as atuais fronteiras do território, tá? Então, o Tratado de Madrid eliminou Tordesilhas, portanto, eu posso ultrapassar, e a posse agora é mediante a ocupação. Então, como não tem mais essa barreira de Tordesilhas, eu posso expandir o território, e o território brasileiro então cresceu, tá? Cresceu, expandiu e ganhou a forma como nós conhecemos hoje o Brasil, tá certo? Que é o Tratado de Madrid. Mas veja que aqui está faltando o Acre. E o Acre só foi incorporado ao Brasil, tá, em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, onde nós temos a anexação do território do Acre, que pertencia à Bolívia. Com a expansão da borracha, os seringueiros adentraram o território da Bolívia, provocando um impasse diplomático entre Brasil e Bolívia, no qual o governo brasileiro passou a comprar o território, parte da Bolívia, que hoje é o atual estado do Acre. Meu Deus, muito forte, tá certo, filhote? Então é importante você analisar isso, tá? E aí eu queria que você ficasse aqui atento, tá, a essa questão bem aqui, tá? Então você tem, tá, Nordeste, tá? Nós temos a açúcar, perdão, açúcar, tá? Aí nós temos na região norte, tá? Nós temos drogas do sertão e nós temos a borracha. Aí nós temos aqui no sudeste, tá? No sudeste nós temos a economia do café, tá? Aí nós temos aqui a atividade dos bandeirantes, temos a pecuária, e aqui nós temos a região sul do Brasil. A região sul do Brasil, nós temos uma exceção, que ela foi ocupada a partir do minifúndio, tá? E o resto do Brasil ocupou-se baseado no latifúndio. Também é importante você lembrar que a maior parte do litoral nós temos maior ocupação, maior densidade demográfica, maior concentração populacional. Interior do Brasil, menor densidade demográfica, consequência do processo de ocupação e formação do território brasileiro. Tá certo, filhote? Valeu, bons estudos, até a próxima.